Eu cumprimento os amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu tive o privilégio de ser convidado para participar da série doutrinária desse mês e vou estar aqui incumbido de falar sobre a eficácia da oração. É um tema maravilhoso, onde tem que se falar muito onde tem que se falar pouco e fazer muito. A oração tem que surtir efeito em nossas vidas. Amém, queridos? Eu quero convidá-los a fazer uma leitura comigo no livro de 1 João, capítulo 5, a partir do verso 14 até o verso 18. Essa leitura vai servir de base para a mensagem doutrinária. E assim, queridos, mensagem doutrinária não é eu gosto, eu não quero, para mim não serve. Mensagem doutrinária é para ser vivida e aplicada em nossas vidas. Se eu estou aqui nessa igreja, se eu acreditei nessa palavra de Deus, se eu acreditei na doutrina do Senhor, eu tenho que viver a doutrina de Deus. Não só a oração aqui hoje, mas tudo o que a nossa igreja expõe como doutrina da palavra de Deus deve ser crida, deve ser vivida, deve ser praticada. E a oração, ela é imprescindível para que as demais coisas aconteçam de forma abençoadíssima em nossas vidas. Eu vou ler aqui, os amados irmãos acompanhem por favor aí, em nome de Jesus. E esta é a certeza que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos os pedidos que lhes temos feito. Se alguém vir pecar algum irmão seu, pecado que não é de morte, você poderá orar, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e para esse tipo de pecado, não aconselho que ore. Toda iniquidade é pecado, porém há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o inimigo não lhe toca. Amém? Eu quero fazer agora uma oração com vocês, em nome de Jesus. Vamos iniciar a mensagem orando. Que nesta oração vocês orem para que Deus fale com vocês através do seu Espírito Santo, através do texto lido. Eu quero crer que Deus já está falando, porque o louvor é uma pregação cantada, então Deus já está falando com a sua igreja. Então assim, temos muitos motivos para constatar que o Deus vivo, o Deus que nos ouve, o Deus que responde a oração, Ele já está aqui em nosso meio. Aliás, esse culto é para adorar o nome dEle, é para glorificar o nome dEle, é para entrarmos em sintonia com esse Deus, e a oração será algo assim, natural entre nós e Deus constantemente. Amém? Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, graças vos damos, Senhor, por esta hora e por este momento, pelo privilégio, ó Pai, de podermos estar aqui na Tua casa, no meio dos Teus filhos, dos Teus servos, no seio da Tua igreja, Senhor, para cultuarmos Teu nome, Deus. Te louvamos e Te glorificamos por isto, Pai, porque é um privilégio, é uma bênção poder ter, ó Pai, essa distinção, esse entendimento da necessidade de estarmos aqui, ó Pai, para reconhecer a Ti como Deus, Senhor, Criador, mantenedor, o todo-poderoso Deus, sobre tudo e sobre todos o tempo todo. Nos abençoe, Senhor. Encha a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser com a Tua presença, Deus. Glorifica Teu nome em nós. Nós cremos que haveremos de sair daqui transformados, avivados, abastecidos, ó Pai, pela Tua presença real e maravilhosa. Não estamos aqui para uma tentativa de culto, para uma tentativa de contato, para uma tentativa de sentir a Tua presença. Não, Senhor, estamos aqui na certeza da Tua presença aqui em nosso meio, da Tua glória, da Tua graça, do Teu perdão,
Senhor Deus, nos abençoe, nos dê graça e permaneça em nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Os amados, podeis assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Queridos, assim, é muito importante as mensagens que Deus traz para nós na sua casa, por vídeo, enfim, pelas redes sociais. Toda mensagem que Deus coloca para nossas vidas, elas são importantes para gerar um crescimento espiritual, para gerar um contato maior e melhor nosso com Deus. Não podemos admitir servir um Deus que nós não conhecemos, servir um Deus que nós não sentimos, servir um Deus que nós não vemos, não temos um relacionamento com Ele, um Deus que eu vou vivendo e de verdade ou de fato não sei se Ele existe mesmo, se Ele é real, se Ele está me ouvindo, se Ele está me influenciando, fazendo alguma coisa na minha vida. Isso faz as pessoas que não conhecem Deus, que não creem em Deus, que não creem no Evangelho de Deus. Essas pessoas não conhecem a Deus, e por não conhecer a Deus, fazem as loucuras que fazem na face da terra. Porque a pessoa que conhece Deus, que é influenciada por Ele, tem um agir totalmente, radicalmente diferente. Daí a necessidade da prática da oração. A oração, ela é fundamental, indispensável, mas muitas vezes ela não acontece na sua plenitude. Por quê? Porque eu não tenho uma prática constante, eu não tenho orações diárias, eu não tenho orações, campanha em casa, campanha com a família, na igreja eu não me envolvo muito, eu não me entrego muito na oração. Então às vezes eu fico assim à margem, né? Alguém ao meu lado ora e sente a presença viva de Deus, ele é avivado, e eu fico ali imaginando, será que isso aí é sentir a presença de Deus? Será que orar é isso? Será que orar é viver isso? Então assim, nós não podemos ficar à margem, ou ficar na dúvida, será que é isso? Nós estamos aqui para vivermos a realidade, vivemos as evidências da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que a oração é poder, eu tenho que sentir poder de Deus na minha vida. Sempre que eu orar, sempre que eu levantar as minhas mãos, sempre que eu for interceder, eu tenho que sentir essa graça, essa glória, esse poder influenciador, que independe da minha vontade. Eu tenho que me entregar, eu tenho que crer profundamente, eu tenho que me envolver, dizer, Senhor, eu quero ser usado pelo Teu poder, pela Tua glória. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós constatamos isso. Pessoas que começaram a fazer uma oração simples, e aí eu lembro de Elias, diante do desafio dos 450 profetas baalitas, servos daquela rainha, como é que eu diria, vaidosa, né? E ali, passando aquele desafio, todos eles clamaram durante mais de meio-dia, e clama, e 4 horas, e 5 horas clamando, e está lá, não tem fogo nenhum sobre aquele sacrifício vão. Elias faz uma oração de 3 minutos, antes que ele complete a oração, cai fogo do céu. E um detalhe, ele manda colocar, ele refaz lá o altar, ele manda colocar, cavar um rego em volta, uma cova em volta, e por 3 vezes manda jogar água em cima. E aí faz uma oração para que o Deus, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, ouça a sua oração, que ele acreditava que ele cria, e derramasse fogo sobre aquele sacrifício. Mal ele acaba de iniciar a oração, e cai fogo do céu, consome o sacrifício, consome a água em volta,
as pedras e o chão ficam fumegando diante da glória e do poder de Deus. Irmãos, esses fatos não são experiências lendárias. Eu li isso um dia na Bíblia. Um dia alguém pregou sobre isso. Não. Esse fato é para ser vivido e revivido em nossos dias também, porque o mesmo Deus de Elias, Ele está hoje aqui na igreja Alvorada. Você está aqui diante desse Deus para orar, não para pedir para queimar aqui alguma coisa, para cair um raio, não, você está aqui para sentir que Deus te ouve. Deus, Ele quer habitar em você. Deus, Ele quer estabelecer uma comunhão com você, um relacionamento com você. A oração perfeita começa a acontecer quando a sintonia da interatividade com Deus, ela é constante. Eu sempre oro, eu sempre leio, eu sempre invoco, eu oro em espírito, eu oro em pensamento, eu estou sempre orando, andando, caminhando, deitando, no ônibus, no carro, dirigindo, eu estou sempre em comunhão espiritual com Deus. E quando eu preciso invocar, orar, eu sinto que Ele está bem pertinho de mim. É uma sensação quase que inexplicável. É como pedir para alguém explicar como é que é o batismo no Espírito Santo. Gente, é uma alegria individual. Deus não batiza um lote de igreja com uma fórmula de um poder do Espírito Santo. Cada pessoa tem um relacionamento individual, especial, poderoso, vivo com Deus. Então não tem como você explicar para o outro, para quem tem dúvida, como é que é o batismo. É uma alegria imensurável, é uma sensação, sabe, é um êxtase, é uma vibração. Por mais que você busque palavras, você não vai conseguir justificar a sua alegria, a sensação do batismo com o Espírito Santo. Quando a oração ela acontece em espírito, em fé e verdade, nós temos uma sensação, um sentimento bem semelhante. Sempre que aqui alguém disser assim, ou pastor, ou dirigente, ou alguém aqui, vamos orar, e começamos a orar, Deus que está presente começa a colocar um sentimento maravilhoso e poderoso em cada um de nós. É uma sensação maravilhosa, gostosa, tremenda, poderosa. Isso nos leva a ter uma certeza: eu vou orar e Deus vai responder a minha oração, não segundo os meus critérios ou segundo as minhas exigências, mas Ele, na soberania dEle, Ele vai avaliar a minha oração e vai responder aquilo que eu preciso. É como um filho que fala assim, um filho de 5 anos fala: pai, eu quero uma moto. Fala: meu filho, eu queria tanto te dar uma moto, mas você não está preparado para ter uma moto, para dirigir um carro. Você não está preparado para andar de skate, de patins, porque isso vai te fazer mal. Muitas vezes a oração não é respondida, não é porque Deus não quer responder, não quer te dar, é porque você não está preparado para receber aquilo que você pediu. Às vezes você nem dimensionou se aquilo que você pede, você tem condição de administrar. Então, queridos, oração, a eficácia, o efeito, o poder da oração, isso tem que ser bem vivido, porque quando a gente vai explicar o que é servir a Deus, o que é congregar, chega a um ponto que não dá para você dizer para o seu vizinho, para o seu parente, como que é, o que é. Você vai ter que orar com ele, trazer ele aqui para ele ver, ouvir e sentir, para ele experimentar o que é estar diante de um Deus vivo, um Deus que passeia. Deus está passeando aqui na igreja, em qualquer igreja onde Ele estiver sendo adorado, Deus está passeando, sondando corações sedentos, desejosos da sua presença. Deus está contemplando a sua vida, a sua família, as suas lutas, as suas tribulações, os seus sonhos, os seus projetos. E se você tiver coragem de orar e colocar diante dele em oração, tudo isso aí, Deus começa a responder paulatinamente a sua oração. Vai agindo, vai movendo, vai fazendo, e coisas extraordinárias começarão a acontecer na sua vida.
E aí não vai ser nem preciso você explicar muito. Mais do que explicar, quem estiver à sua volta, ver o que Deus está fazendo na sua vida. Eu não preciso convencer as pessoas de que Deus está na minha vida. Porque convencer, usar palavras de convencimento é fácil. Os políticos fazem isso. Sobe num palanque e convence os seus antagonistas a votarem nele. O desafio aqui é: prove o Deus que você crê com a sua vida, com aquilo que as pessoas, com o que os parentes, amigos e vizinhos vê na tua vida, vê na tua família, vê no teu dia a dia. Esse tem sido o nosso desafio, e Deus está aqui para encher você de virtude, de graça, de dons, de poder, porque não deve existir nenhuma dificuldade de transparecer isso para quem estiver à sua volta. Se Deus está em você, eles verão Deus na sua vida. Oração é uma recomendação divina. A Bíblia o tempo todo nos recomenda a oração, e é tanto texto, tanta leitura. Eu escolhi um texto simples para tentar abordar algo maior. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Quantas vezes eu tenho que orar por dia? Eu tenho que orar todo dia? Eu tenho que orar no monte, orar na igreja, orar em casa. E às vezes num culto oramos no começo, no meio, no fim, na oferta. Às vezes alguém está enfermo, a gente traz aqui, unge e ora. É muita oração. São orações específicas. Mas o quanto temos que orar? O apóstolo Paulo, naturalmente instruído pelo seu Espírito Santo, nos dá uma resposta: orai sem cessar, sem parar. Quanto mais você orar, mais você vai ficar cheio da presença de Deus. Quanto mais você orar, mais você vai conhecer a palavra de Deus, mais você vai entender a palavra de Deus, mais você vai conseguir obedecer a palavra de Deus, mais você vai conseguir compartilhar a palavra de Deus. Porque nem sempre uma pregação eloquente, teológica, afinada, polida ali, resolve as coisas. Às vezes eu preciso pregar orando, pregar intercedendo, pregar repreendendo, pregar clamando, porque toda ação benéfica sofre uma reação maléfica. O inimigo, os demônios, nossa carne, tudo que é oposto ao evangelho combate a presença de Deus na sua vida, na minha vida, na sua família, na sua casa. Tudo combate. Então muitas vezes temos que agir, viver orando o tempo todo, porque o tempo todo somos afrontados para vacilar, para pecar, para errar, para entristecer Deus, para ficarmos frustrados com nossos próprios erros e pecados. Então o conselho da Bíblia: ore sem cessar, ore sem parar, o tempo todo orando. E não é aquela forçação de barra: eu preciso orar. Não, querido, durante o amadurecimento espiritual, isso acontece quando a pessoa chega na igreja, não conhece Bíblia, não sabe achar livro na Bíblia, não sabe cantar os hinos e os corinhos, ele fica muito preocupado e ele quer agir tecnicamente, ele quer seguir teoricamente a cartilha do crente. No começo é assim, mas nós vamos amadurecendo, vamos tendo experiências com Deus, experiências com o Espírito Santo, e aí aprendendo a ter um relacionamento natural com Deus. Ele habita em nós, é desejo de Deus habitar em nós, habitar em você, habitar na sua vida, nos dá a condição de expressar quão maravilhoso é ter Deus no controle da nossa vida. Oração depende de uma sintonia, olha só: conhecimento, desejo e fé. Eu conheci Deus e o seu evangelho, acreditei, agora eu desejo viver isso,
E eu tenho que ter fé para isso. Se essa sintonia começar a atingir a sua vida, vai ficar muito mais fácil Deus encher você com a presença dEle. Conhecimento, desejo verdadeiro, não é eu estou aqui no culto, o louvor foi maravilhoso, a pregação foi mais ou menos, mas na oração eu até senti um desejo de orar. Acabou o culto, eu só vou ter de novo desejo de orar no próximo sábado, no próximo culto. Ou quem vem de ceia em ceia, só vai sentir desejo de orar, ou ter a sintonia de ceia em ceia. Não é assim que funciona. Quando eu dou um passo em direção a Jesus, quando eu estendo a minha mão para Jesus, quando eu começo a caminhar com Jesus, é uma caminhada sem volta, sem parada, sem breque. Eu me lanço no caminho espiritual com Jesus e não devo voltar atrás. Se eu ficar intermitentemente, eu volto, um pé na igreja, um pé no mundo, às vezes eu vou, às vezes eu faço, eu não vou conhecer Deus, não vou sentir a sua presença, eu não vou ver. Para mim o evangelho vai continuar sendo o quê? Uma lenda maravilhosa. Jesus é um mito maravilhoso, porque eu não conheço Deus. O que nos faz conhecer Deus é uma convivência real com Ele. A pregação aqui, o louvor, tudo que é falado, ele é técnico, ele é teórico, mas quando chega na sua vida, deveria ser para todos, mas eu quero que a maioria aqui vai conseguir absorver a teoria e transformar isso em prática real na sua vida. O que ele falou aí eu estou sentindo. Tem um Deus vivo aqui mesmo. O Espírito Santo de Deus está aqui na igreja. Ora usa o pastor, ora usa o diácono, ora usa o grupo de louvor, ora usa a irmã, o irmão, usa o jovem, ora usa até quem não tem nenhum cargo na igreja. O Espírito Santo está aqui na igreja. Tem um Deus vivo, poderoso. E tem que ser uma sintonia tal que você tem que crer que você não vai sair daqui o mesmo. Por melhor que você tenha entrado aqui, por mais dinheiro que você tenha ganho na semana, Deus quer impactar a sua vida com a presença dEle aqui essa noite, com essa mensagem comum sobre oração. O tema hoje doutrinário é sobre oração, teremos outros aí, mas hoje Deus quer impactar a sua vida com a presença dEle, com o poder dEle. Quer que você saia daqui com uma ousadia. Eu vou orar em casa, eu vou levantar minha mão em casa, eu vou orar no meu serviço, eu vou orar pelos meus vizinhos, eu sei que algo maravilhoso, tremendo vai acontecer. Não sei quando, não sei como, mas eu sei que vai, porque eu estou sentindo Deus. O Deus que você sente aqui, ele não pode ficar na igreja. As evidências bíblicas não pode ficar guardada em casa, quando você vai para a faculdade, para o serviço, o seu trabalho. Esse clímax espiritual tem que ficar latejando o tempo todo na sua vida, na sua mente, na sua alma. Deus está me vendo, Deus está comigo, Deus está por perto, Deus está me contemplando, Deus sabe quem de fato eu sou. Sermos humildes e sinceros para reconhecer que não é o muito crente, não é o crente perfeito, não é o crente que não peca. Deus está aqui buscando pessoas que queiram realmente ter uma experiência, e através da experiência real, não é que Deus vai dominar você, você vai desejar pertencer a Deus totalmente, plenamente. É isso que Deus quer. Não é que você venha a ser convencido por um pregador, por uma igreja, por uma denominação, por um sistema, por uma doutrina, não. Aliás, nós temos a Bíblia em mãos, no celular, nas redes sociais, temos uma liberdade para invocar, para buscar Deus, para experimentar Deus, mas às vezes falta a sintonia, falta o conhecimento, falta o desejo verdadeiro e falta a fé, para que eu possa viver aquilo que a Bíblia tem proposto para quem crê em Deus.
Queridos, o apóstolo Timóteo, em 2 Timóteo 3, do 1 ao 17, diz que toda palavra é poderosa e inspirada por Deus para corrigir, para redarguir, para instruir, para fazer uma obra completa em nossa vida. A simples e poderosa palavra de Deus. O apóstolo Lucas, deixa eu ver se é Lucas mesmo. Atualmente é Lucas. Hebreus 12, 4. A palavra de Deus é viva, poderosa, mais penetrante do que uma adaga tetracorte. Não fala assim, fala aqui de 2 lâminas. Eu estou acrescentando mais 2 lâminas aí. Ela é poderosa para entrar no seu pensamento, na sua junta, na sua medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do seu coração. Deus já sabe com qual intenção você está aqui diante dele. Deus não vai ser surpreendido com a sua vida, com os nossos pecados, com os meus defeitos. Deus já sabe. Apesar dele saber, hoje a proposta aqui não é fazer o juízo final. Eu sei que você pecou, o pecador pecou, então eu vou julgar. Não, hoje a proposta aqui não é juízo. A proposta aqui é que o Deus de toda graça quer perdoar, quer abençoar e quer que você saia daqui impressionado com esse amor glorioso que Ele tem para derramar na tua vida, para derramar em nossas vidas, esse amor que provoca uma transformação, sabe, é um amor glorioso, tremendo, pleno, que provoca em nós uma necessidade de mudar, para que possamos aumentar essa sintonia com Ele, o tempo todo vendo Deus, o tempo todo sentindo Deus, o tempo todo experimentando Deus. E não é uma coisa só minha. Eu tenho as minhas experiências, vocês têm a de vocês, cada um tem uma, e aí na troca de experiências nós vemos assim, puxa, como Deus é tremendo, como Ele é maravilhoso. Tudo que eu já imaginei não se compara com aquilo que Deus é, e isso é maravilhoso. Então assim, a palavra de Deus, ela provoca em nós um abalo estrutural, que nos move em nós uma sensação de transformação. Eu não posso continuar sendo quem eu sou diante desse Deus tremendo e verdadeiro, porque Ele sabe quem eu sou. Queridos, Jesus reuniu os apóstolos antes da sua crucificação e deu a eles um conselho: voltem para Jerusalém, fiquem na igreja, orando até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando você vai para o livro de Atos 2, e começa a ler, diz assim: e cumprindo-se a festa de Pentecostes, que era uma festa que eles faziam, eles continuavam lá unidos e orando, e de repente aconteceu a profecia de Joel, eles receberam o poder do Espírito Santo. Então assim, essa eficácia da oração, ela é algo inicial de Deus na sua vida. Depois disso tem a presença do Espírito Santo, depois tem a renovação da presença do Espírito Santo na sua vida, com dons, com poder, com graça. Foi orando, com uma certa permanência, insistência, que eles receberam o poder do Espírito Santo. Isso implica que eu preciso orar muito, eu preciso orar, eu preciso insistir na oração. Tem muitas coisas, aliás, a maioria delas, só se resolve não só com oração, mas com sacrifícios de oração. Oração no monte, oração na vigília, orar um dia inteiro, orar a semana inteira, ter um foco, ter uma insistência: Senhor, eu necessito, eu preciso. Quando acaba o dia de Pentecostes, o texto fala assim, do versículo 36 até o 46:
que a igreja primitiva permanecia em oração, em comunhão, no partir do pão, nas orações, e todos os dias o Senhor acrescentava uma bênção, uma alma, uma vida, um poder à sua igreja. Então, quando um cristão, um servo de Deus, um filho de Deus está orando, se prepara, algo de Deus vai acontecer na sua vida, na sua família, na sua igreja. Você começou a orar, até pode ser que não aconteça tudo que você pede. Você tem uma lista, você ajoelha, lê aquela lista, ora pelos pastores, liderança, ministérios, ora pela sua família, parentes, vizinhos, pela política e ora. E Deus vai fazer o mais necessário na sua vida, que muitas vezes você nem lembrou de mencionar na sua lista, porque Ele é um Deus onisciente. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Oração é fortalecimento espiritual. Se você ora pouco, você é fraquinho espiritualmente. Se você quase não ora, quase você não existe. Se você ora muito, tem muito poder. A oração com a sintonia. Porque quando Jesus ensina a orar o Pai Nosso, ele fez uma coisa assim: olha, não use repetição de palavras, sabe, ficar pedindo, repetindo. Deus, Ele é inteligente. Deus, Ele é um ser supremo, soberano. Antes de orar, Ele já sabe o que você vai pedir e falar. Então assim, Deus nos entende e nos compreende. Mas assim, eu preciso orar, eu preciso insistir. Então assim, eu tenho que orar muito. E quanto mais eu oro, mais eu conheço, mais eu estou cheio, mais eu vou estar diante de Deus e viver coisas sobrenaturais. Se você não está vivendo o que você lê na Bíblia, tem alguma coisa errada com você, comigo, com nós, com essa igreja. Pensa assim, põe isso aí na sua mente. Você lê aqui que Jesus é poder. Você sente esse Cristo vivo, ressurreto, poderoso? Ele fala lá em Mateus 28:20, a partir do verso 18: todo poder me é dado nos céus e na terra. Vão, evangelizem, compartilhem, pregue o evangelho. Eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Isso não é promessa pastoral ou de denominação, é o Cristo que ressuscitou que fala. Ele está com você, Ele está conosco. Jesus, o Todo-Poderoso, está com você. Você constata isso no seu dia a dia? Você consegue dimensionar o Espírito Santo agindo na sua vida? Porque é bíblico. Você consegue dimensionar que você está sendo guiado, preparado para encontrar-se com Jesus? Porque o motivo de nós suportarmos toda essa luta, que parece insana, ou seja, eu evito viver muita coisa do mundo, me privo para estar aqui na igreja. Por que eu faço isso? Se Deus abençoa quem é crente e quem não é crente, e às vezes dá a impressão de que Deus abençoa mais o descrente do que o crente. É os objetivos finais. O nosso objetivo final é encontrar-se com Cristo e ter uma vida eterna com Ele. Os que não estão aqui, não estão com esse objetivo. Quem não está na seara, na igreja, na luta constante, quem não é frequente, quem não é contínuo, persistente, não tem o objetivo de estar com Cristo na vida futura e eterna. O seu objetivo é outro. Algumas pessoas seguem Jesus pelo pão, a multiplicação do pão, do peixe, ter algo, porque seguir a Cristo a gente recebe coisas, recebemos bênçãos, presentes, milagres, curas. Foi por esse motivo que quando baixaram aquele coxo, amarrado numa rede pelo teto da casa, Jesus, de propósito, eles esperaram assim: ele vai fazer uma oração, vai levantar as mãos e o coxo vai sair andando, quer ver? Ele falou assim:
perdoados são os teus pecados. E a plateia ficou frustrada. Eles queriam receber, queria ver poder de Jesus, queria tomar posse de alguma coisa, queria ver um espetáculo. Jesus, ele vai direcionar para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, não o que eu peço, não é o que eu estou reivindicando. Aliás, se eu pudesse acrescentar algo mais além de conhecimento, desejo de fé, humildade. Se você não orar com humildade, se você não se ajoelhar, se você não levanta as mãos, se você não tem uma postura de reverência quando você ora, se você não reverencia o culto, às vezes até, deixa eu me preparar aqui, porque às vezes até, durante a oração, alguém vai beber água. O que será que pode ser mais importante do que sentir mais da presença de Deus, a sua glória, a sua graça? Será que o copo com água? Será que ir ao banheiro? Ir lá ver se meu carro está lá fora? Eu vou lá, enquanto os irmãos fecham os olhos e vai orar, eu vou lá fora ver meu carro, se roubaram, se pegaram o som, se tem alguém no meu carro lá. É isso que é importante para você? O que é mais importante? O que você prioriza? É o dinheiro? É a posse? É o celular? É a sua fome? Tem um pastor que ele pega aí e dá fome, e dá vertigem, e ele não para, eu quero comer. É isso que é importante para você? Ou é importante ter um relacionamento vivo com o Deus vivo que está aqui? Você vai sair daqui com a sensação de que Deus vai estar com você a semana toda? Ou vai para casa e fala assim: amanhã tem o serviço, amanhã eu não consegui o dinheiro do aluguel ainda, do carro, da casa, amanhã, a semana, meu Deus, está vencendo mais um boleto, estou sem pneu no caminhão, estou mesmo, viu? Estou sem pneu no caminhão, mas Deus proverá, eu creio que Deus proverá. Eu sirvo, eu adoro e louvo um Deus que entra com provisão na minha vida, em nossa vida. O que é mais importante para você? Ir para casa? Deus às vezes nos faz sentir nessa encruzilhada. O que é importante para você? Quando ele lá no livro de Mateus 6, ele vai citar que passarinhos se vestiu mais do que o rei Salomão. Ele vai citar assim: para você a vestimenta é mais do que Deus? A casa é mais que Deus? O que é mais que Deus? Ele fala sobre tudo. Antes dele falar assim: buscai primeiro o reino de Deus, as demais coisas eu acrescentarei. Ou seja, o que você precisar, além de mim, eu, Senhor Deus, vou entrar com provisão na sua vida. Antes dele falar isso, ele fala assim: eu sei que vocês precisam de todas essas coisas. É como levar uma criança na loja de doce e falar para ela assim: você ama o papai ou ama o doce? E ela vai correr para os doces. E nós, às vezes, como criancinha, Deus fala assim: você me ama ou ama o seu carro? Você fala assim: Senhor, eu acho que peraí, eu vou ali ver meu carro, já eu volto aqui. Eu vou no banheiro, já eu volto e respondo. Já respondeu. Já respondeu. Queridos, eu adoraria ficar aqui mais algumas horas acrescentando motivos para constatar a doutrina, a indispensável doutrina da oração na vida do cristão. Mas mais do que falar e pregar, eu queria constatar. E eu queria convidá-los a postar-se de pé, em nome de Jesus. A palavra de Deus algumas vezes nos adverte assim, em Tiago 5, do 3 em diante: está alguém triste?
ore. Está alguém doente? Remédio, ore. Tem alguém com problema? Ore. É muito grave? Reúna a igreja. É gravíssimo? Chame os presbíteros, os pastores, para ungir e orar. E a oração da fé salvará o doente, curará o doente, resolverá o problema, porque a oração de um justo tem todo o poder em nome de Jesus Cristo. Antes de orarmos, eu quero citar aqui 2 fatos. O de Pedro e o de Paulo e Silas. Eu vou citar só o de Paulo e Silas, tá bom? Paulo e Silas, Paulo era perseguidor de crentes, se converteu, virou a casaca, graças a Deus, pelo poder do Senhor, começou a evangelizar e a pregar, brigou com os apóstolos, separou, saiu com Silas para poder evangelizar, porque ia sair com Marcos, não saiu, e quando ele começou a sua jornada, ele cometeu um ato que o pessoal achou indigno. Ele achou uma feiticeira que fazia adivinhação, uma jovem que perseguia ele com Silas e dizia assim: esses homens que estão aí são os servos de Deus Altíssimo. 1 dia, 2 dias, o dia inteiro, 3 dias. Paulo se esgotou da paciência e da fé e da sua humildade, falou assim: sai dela, em nome de Jesus. Muitas vezes o que estão falando para você, os elogios, não são de Deus. Você está bem, né? Trocou de carro, né? Comprou uma casa, né? Outro caminhão, né? Você está bem, né? Oh, que está bonito, né? Será que é Deus mesmo? Por causa disso, Paulo e Silas foram presos. Tomaram uns tapas, uns açoites, umas pancadas, e foram colocados no calabouço. E aí, perto da meia-noite, segundo o texto de Atos 16, Paulo chama Silas para fazer algo difícil. Estão gemendo numa cova, na escuridão, no meio de presos, condenados porque estavam pregando o evangelho. A palavra descreve que começaram a louvar a Deus, começaram a cantar a Deus. E de repente um poder abalou aquela cadeia, aquela caverna, quebrou as correntes, quebrou as cadeias, impressionou os presos, impressionou o carcereiro, porque a presença e o poder de Deus habitou naquela hora, naquela oração, naquele louvor. E o Deus de Paulo e de Silas é o nosso Deus, ao qual estamos adorando aqui. Irmãos, eu estou aqui pregando nesse culto porque eu preciso mais de Deus na minha vida. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu tenho lutas, eu tenho adversidades, eu quero vencer coisas na semana que já se iniciou, e eu quero poder testemunhar que Deus ouviu a minha oração, que Deus respondeu, que Deus derramou glória, que Deus abalou a estrutura da minha vida. Então eu quero te convidar a orar comigo agora, em nome de Jesus Cristo. Levanta a sua mão aí se você crê, se você quer, se você está em sintonia, se você deseja, se você tem fé, se você tem algo que você quer muito que Deus vá lá fazer, vá desmanchar, vá refazer, vá transformar. Se você crê nisso, ore, porque Deus está aqui nesse culto. O Espírito Santo está aqui para impressionar você, impactar você com a glória dEle, com o poder dEle. Nada está totalmente bom enquanto Deus não falar que está. Erga a sua mão, abra a sua boca, abra o coração, o espírito. Não faça uma oração técnica, faça uma oração realística. Senhor, esse sou eu pequei, eu errei, eu sou falho, eu sou fraco, mas eu quero mudar hoje, eu quero melhorar hoje, eu quero ter uma experiência contigo hoje, Senhor. Eu não quero sair daqui o mesmo, sair vazio, sair cabisbaixo, com uma sensação de que estou voltando para a minha rotina de vida.
Senhor, tem misericórdia, tenhas compaixão. Nós queremos viver as evidências do poder do Teu Evangelho. Queremos viver a presença e o poder do Espírito Santo nesta igreja. Aleluias. Quebra o meu eu, quebra o meu ego, a minha carne. Vem desmanchar, vem renovar, vem nos refazer. Toca, Senhor, no coração, na vida daquele que ora, daquele que se humilha, daquele que te invoca, daquele, ó Pai, que se prostra perante Ti, daquele que te adora, Senhor Deus. Oh Jesus querido, Teu é o poder, Tu é a honra, Tu é a glória, Tua é a graça. Olha para os Teus filhos, olha para os Teus servos, olha, Senhor, para os Teus vasos, olha, Senhor, para os pastores desta igreja, olha, Senhor, para a liderança dessa igreja, para os consagrados desta igreja, Senhor. Olha, Senhor, para as famílias desta igreja, para os jovens desta igreja, para as crianças desta igreja. Derrama a Tua glória, derrama o Teu poder, derrama Teu Espírito Santo sobre nós. Aleluias, glória a Jesus. Se você crê, se você crê, você verá a glória de Deus. Se você desejar, você vai ver, você vai sentir, você vai experimentar mais de Deus na sua vida. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor, por esta hora, por este momento. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de estar aqui na Tua presença. Aleluias. Faz uma obra nova, faz um mover novo, derrama uma graça nova, Senhor. Venha curar a Tua igreja, venha, Senhor, abençoar a Tua igreja, em o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos, o culto não acabou ainda. Vamos adorar a Deus com o grupo. Vai ter mais uma oração, talvez o pastor, não sei quem mais. Aproveita, Deus ainda está aqui. Não dissemos amém. Deus está agindo aqui, aproveita. Busca Ele, em nome de Jesus.